Deus opera em nós, Deus opera por nós e Deus opera através de nós. A Bíblia diz que Deus iniciou uma obra na vida daquela mulher. Deus operando. Deus opera em nós, Deus opera por nós e Deus opera através de nós. Juízes capítulo 6, versículo 11 a seguir, as Escrituras narram um fato muito interessante na vida de Gideão. O anjo do Senhor veio, assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou, dizendo: O Senhor é contigo, varão guerreiro. Ao que Gideão declarou: É, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda esta calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: Não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe deu uma ordem, dizendo: Vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ora, porventura, já não te enviei? Eu disse que Deus opera em nós, Deus opera por nós e Deus opera através de nós. A Bíblia diz que, uma certa vez, Deus operou na vida de uma viúva quando ela se posicionou e colocou à disposição do Senhor o que ela tinha na sua casa. Isto aconteceu nos dias do profeta Elias. A Bíblia diz que o profeta Elias viajou até Sarepta de Sidom e quando ele chegou lá, ele se deparou com uma viúva que estava apanhando alguns cavacos e, segundo o relato daquela viúva, ela estava pegando aqueles cavacos porque ela ia pegar o último punhado de farinha que tinha e o último pouquinho de azeite que tinha, faria um bolo para ela e para o seu filho comer, seria então a sua última refeição, a última refeição do seu filho. Eles comeriam aquela última refeição e esperariam a morte chegar. Mas o homem de Deus, profeta Elias, abriu a boca dizendo: Mulher, toma este cavaco, acende o seu fogo, toma a sua farinha, toma o seu azeite, faz um bolo, traz para mim primeiro, e nós veremos Deus começar a operar na sua vida e também através da sua vida. Quando aquela mulher obedece o profeta, usando o seu último punhado de farinha e usando o seu último pouquinho de azeite, fazendo um bolo primeiramente para que o homem de Deus comesse, a Bíblia diz que Deus iniciou uma obra na vida daquela mulher, quando ela se posicionou para que Deus começasse a operar através da vida dela. Fazendo o bolo para o homem de Deus, ela começou a ser um instrumento de Deus. Deus começou a operar através daquela mulher. E todas as vezes que Deus opera através de nós, Deus também opera por nós e Deus opera também em nós. A Bíblia diz que nos dias do profeta Eliseu, uma viúva procurou ele dizendo: meu esposo, teu servo morreu. E ele nos deixou numa situação muito difícil, estamos endividados e os credores estão vindo para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Aí a Bíblia diz que Eliseu disse àquela mulher: Mulher, o que é que você tem na sua casa? Ela disse: Tua serva não tem nada a não ser um pouquinho só de azeite. Eliseu diz à mulher: Vai até seus vizinhos, empresta muitos vasos e vasilhas que estejam vazias. Entra na tua casa, tranca a tua porta, pega o seu pouquinho de azeite, derrama sobre aqueles vasos e depois você pega o seu azeite multiplicado, venda, paga sua dívida e tu e teus filhos viverão do resto. Meus queridos, veja Deus operando em nós, por nós e através de nós, começando sempre por aquilo que nós já possuímos, começando sempre por aquilo que nós já temos. Meus queridos, agora a Bíblia diz, aqui em Juízes 6, que o anjo do Senhor, ele visita a Gideão. E quando ele chega até Gideão, ele vê uma cena interessante. Gideão, ele está malhando trigo dentro do lugar, um lugar onde, na verdade, se espremiam as uvas, se amassava, se pisava as uvas. Não era lugar de malhar o trigo.
Mas a Bíblia diz que Gideão estava fazendo aquilo para esconder o trigo dos midianitas, inimigos de Israel. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega e diz para ele: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobrevêm todos esses maus? Por que esses dias tão ruins? Por que esse tempo tão difícil? Cadê as obras que Deus fazia no passado? Cadê as maravilhas que Deus operava no passado? Por que não estão acontecendo mais nos dias de hoje? Mas o anjo do Senhor diz a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai, mas vai com a força que você tem. Vai com o ânimo que você tem. E você será um instrumento de Deus para livrar Israel das mãos dos midianitas. Você viu? Deus queria começar a operar uma grande obra por intermédio de Gideão. Mas Deus utilizaria o que Gideão tinha. O que Gideão tinha naquele momento? Gideão tinha força, Gideão tinha motivação, Gideão tinha empenho. Meu querido, para que Deus opere na minha vida, pela minha vida, Ele muitas das vezes vai começar operando através da minha vida. E cada vez que Deus começar a operar através da minha vida, Ele vai começar usando aquilo que eu tenho. O que é que você tem hoje que você pode colocar à disposição do Senhor? O que é que você tem hoje que você pode colocar a serviço do Senhor para que Deus comece a operar através da tua vida? Veja só, no caso da viúva de Elias, Deus operou na vida dela, Deus operou por ela, quando ela, primeiramente, foi instrumento de Deus, usou o que ela tinha para que Deus operasse através da vida dela. No caso do Gideão, filho de Joás, a Bíblia diz que Deus fala com ele: eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua situação, eu posso mudar o seu destino e o destino do seu povo. Eu posso operar na tua vida, eu posso operar pela sua vida. Se você usar a força que você tem, se você usar o propósito que você tem, se você usar a energia que você tem para começar a dar livramento para o meu povo, meu querido, sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Para Deus começar a operar em nós e por nós, Deus primeiramente vai pedir que nós nos entreguemos, que nós venhamos nos dispor para que Ele comece a operar através das nossas vidas. Aquilo que você tem é o suficiente para Deus começar a operar na sua vida. A viúva de Sarepta só tinha um pouquinho de farinha e só tinha um pouquinho de azeite. Foi o suficiente para que Deus operasse através da vida dela. A viúva dos dias de Eliseu só tinha um pouquinho de azeite e foi o suficiente para Deus operar por ela através da própria vida dela. Para que Deus operasse através de Gideão, ele só tinha força, ele não tinha mais nada. Foi o suficiente para aquele homem se tornar um instrumento nas mãos de Deus para trazer livramento para Israel. Sabe quando Deus vai começar a operar pela sua vida? Sabe quando Deus vai começar a operar na sua vida? Quando você começar imediatamente a usar aquilo que você já tem, aquilo que você já possui. Não importa o quanto é, não importa o tamanho que é, não importa a quantidade que é. Coloca tudo isso hoje à disposição do Senhor e o Senhor vai começar a operar na sua vida, pela sua vida, através da sua própria vida. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.